Dá pra esquecer o que você viu? Não dá pra esquecer. A primeira coisa que eu vi foi os olhos vermelhos. Aí que eu fui olhando assim, os chifres, a pele marrom, chamava atenção, de onde estava descendo, chamava atenção. Eu assustei por causa dos chifres e dos olhos. E as pernas finas assim, não deu pra ver direito porque estava encurvado, encostado na parede, só do lado que eu vi, que eu guardei assim. Na hora que você viu aquele ser lá, o que mais te chamou a atenção? Era muito diferente de um ser humano? Era super diferente. Nossa, se fosse um homem que estava agachado ali, dava pra ver. Como que a gente vai poder desmentir uma coisa que a gente viu? Apesar que a gente não sabe o que é, né? Bom, família, eu quero chamar a sua atenção para 2 pontos aqui, tá certo? A gente vê em filmes e vê em novelas e vê em tudo que a mídia faz em relação a OVNIs, a seres espaciais, sempre envolvendo tecnologia, dando realmente a entender que são seres de outros planetas, de outras galáxias, que têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa e vêm nos visitar. E as outras teorias sobre esses mesmos casos, eles não falam, ignoram ou ridicularizam. Mas quando você pega testemunhas reais, que você vê que está falando os fatos, elas não descrevem essa tecnologia. Essa menina, pelo que você mesmo viu, e ela já falou em vários programas, que a criatura que ela viu não tinha nada de tecnológica. Era uma criatura orgânica e que parecia muito com o próprio demônio. Chifrinhos, olhos brilhantes, pele viscosa, úmida. Então isso chama muita atenção. O segundo ponto é que eu inclusive fiz um vídeo bem nas antigas que elas receberam a visita dos temíveis e falados homens de preto. Eram pessoas vestidas de preto, 4 homens, elas relatam, e você vai ver isso agora. A mãe dela vai relatar isso. Quando esses homens tentaram comprá-las, tentaram suborná-las para que elas mesmas desmentissem a sua história. Dissessem, olha, nós estamos mentindo, nós fizemos isso apenas para ganhar 1 minuto de fama. E caso elas topassem isso, elas receberiam muito dinheiro. Então veja quando a própria mãe das meninas fala sobre isso. Elas vieram acompanhadas da mãe, dessa vez para fazer uma denúncia de suborno. 4 homens estão querendo pagar o dinheiro que for para que elas voltem atrás. Digam que tudo não passou de mentira. Queria que a Valquíria, desmentisse, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Dá pra esquecer o que você viu? Não dá pra esquecer. Família, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse caso de Varginha, porque como eu disse, ele é talvez ele seja o caso mais recheado do mundo sobre UFOs que a gente já se viu e que já se noticiou no mundo mesmo. Por isso que eu digo, o Brasil, família, é um país muito importante. Até falando dessas criaturas, sejam eles seres de outro planeta, ou seja eles seres tridimensionais ou até mesmo entidades espirituais, seja o que for essas criaturas, até eles têm muito interesse no Brasil. Isso é um fato. Agora, o que eu quero mostrar para você aqui é que existe uma tentativa, um esforço da grande mídia, inclusive com as próprias autoridades, de mostrar que esses seres são seres tecnológicos. Mas eu vou mostrar a você aqui outro caso também que eles vão falar, e mais uma vez você vai ver que não envolve nada de tecnológico nisso. Você vai ver que tem muito mais lógica, que esses seres são criaturas tridimensionais, criatura que sai de algum tipo de portal, ou demônios, ou alguma entidade espiritual, ou coisa do tipo. Mas você vai ver que essa história de vir em naves não faz muito sentido. Até porque o próprio fenômeno OVNI, até hoje, não foi provado que de fato são naves. Pela distorção que essas luzes fazem no ar, e a gente vai entrar em detalhes aqui em outro vídeo, tá certo? Mas eu já adianto para você que o movimento que elas fazem, a forma que elas param, e mudando de forma o tempo todo, mostra que não são objetos físicos. Não é como os filmes botaram na nossa cabeça que aquilo ali não é um disco, uma nave com um tipo de campo de força, com uma tecnologia mais avançada. Mas quando você observa os fenômenos reais, você vê que não são nada de naves. São coisas que mudam de forma, são coisas que aceleram, desaparecem, voltam de novo. E não tem nada de tecnológico naquilo, tem mais para espiritual mesmo. Eu pelo menos vejo nesse ponto de vista. Claro que eu não estou dizendo aqui que não existe esse tipo de coisa. Mas eu estou dizendo que esses fenômenos que estamos relatando aqui não tem nada de tecnológico. Inclusive, família, o que a gente vai chegar lá, eu não vou adiantar aqui não. Deixa eu exibir mais um trailer aqui para vocês, para comprovar isso, que essa criatura realmente não tem nada de tecnológico. E depois a gente volta e onde eu vou apontar outros fatos para você. Vamos lá. Pela primeira vez, um ufólogo conseguiu descobrir uma criatura muito semelhante àquela que foi avistada em Varginha. O ufólogo Marco Antônio Petit descobriu que em 1993, uma senhora no México fez a imagem de uma eventual criatura nos jardins da sua casa, um pouco além, e nós podemos observar que o formato da cabeça
exatamente com as 3 protuberâncias, parecendo chifres, são exatamente iguais ao retrato falado que foi feito da criatura na cidade de Varginha, por exemista profissional, com as testemunhas. Tá vendo, família? Contra fatos existe argumento? Eu creio que não. Mais uma vez você vê que é relatado uma criatura com chifres. Não vê nave, não vê aparelhos, pistolas, alguma coisa que fosse tecnológica para dizer, olha aqui, ó, essa coisa, como a gente vê nos filmes mesmo. Olha aqui, ó, essa tecnologia super avançada que ele tava com ela. Até porque se você viesse de outro planeta para cá, você com certeza teria algo tecnológico junto ao seu corpo, junto com você, já que é um ser orgânico. Ninguém duvida disso. Então você vê que nesses 2 casos não tem nada de tecnologia envolvida. Mesmo assim, a mídia, os filmes, os noticiários, eles tentam empurrar isso em nós de goela abaixo. Outro fato também estranho, família, como eu disse, infelizmente não dá, até por falta de tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande e é preciso a gente estudar cada fato, mas nesse caso de Varginha, por exemplo, você vê que essa criatura ela passou por um zoológico e tirou a vida de todos os animais dali, animais que estavam em perfeitas condições. Meses depois foi a vez do zoológico de Varginha se tornar mais uma peça deste quebra-cabeça. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. E não parou por aí. Isso também eu vou exibir para vocês em outro vídeo. Mas fique logo sabendo que isso aconteceu lá. Também teve a questão do soldado. E existe relatos, família, da própria família da vítima, do soldado, né? Que faleceu de uma forma que ninguém entende. Ele pegou uma infecção após ter o contato com essa criatura. Ele pegou uma infecção e todos os antibióticos que o hospital administrou no corpo dele não fizeram efeito nenhum. O corpo dele começou realmente a apodrecer muito rápido e não tinha remédio que combatesse. E a família dele relata que o exército brasileiro já estava sabendo, porque o exército americano já tinha entrado em contato e dito, olha, vai chegar aí essa criatura, vocês já fiquem de olho, vocês fiquem espertos. E por isso que tudo foi abafado muito rápido. E aí você vê que também tem essa parte do zoológico, onde vários animais perderam a vida sem explicação. Até hoje ninguém explica, porque alguns órgãos de alguns animais desses simplesmente derreteram. Então, família, eu não vejo nada de tecnológico nisso. Você não escuta dizer, olha, a criatura apontou um tipo de laser, alguma coisa irradiou isso. Não, é simplesmente o contato, como se as bactérias que tivessem nessa criatura realmente tivessem causado isso. Então a gente pergunta, seria isso mesmo? Seres tecnológicos de outro mundo vindo aqui nos visitar? Então por que fariam isso? E outra coisa, família, nós que já estamos despertos e sempre estamos pesquisando aqui, se você começar a lembrar agora das culturas que a gente já falou aqui, em vários e vários povos, povos pagãos, os primeiros cristãos, se você pegar aí, você vai ver que existe sempre relatos de diabos. E eles são relatados como? Criaturas magras, como a menina falou, olhos vermelhos, chifres, e isso em várias e várias culturas. E os nossos antepassados não tinham essas criaturas como seres tecnológicos. Você vê que na maioria deles eles não relatavam isso como seres tecnológicos de outro planeta, mas sim como entidades mesmo espirituais e demoníacas que vinham para cá para fazer o mal. Talvez esse medo do diabo, talvez até tenha nascido daí. Quem garante que não? Então é esse questionamento, é esse ponto de vista que eu quero que você passe a olhar, família, porque realmente o que a mídia faz é colocar papo na nossa boca, como se fôssemos crianças. Olha, a gente vamos esconder as provas, vamos tirar as provas de vocês, vamos ridicularizar as outras teorias, vamos impedir os relatos verdadeiros e vamos passar para você essa ideia. Como é que a gente vai fazer isso? Usando filmes, novelas, noticiário, pessoas influentes que acreditam nisso, para que você também passe a acreditar. E eu não estou dizendo que seja de fato impossível que exista seres em outro planeta. Eu até acredito, porque a criatividade de Deus é muito grande. Mas se eles realmente existem, família, eu acho que eles não iriam ter esse tipo de contato conosco. Eu não creio nisso. Então eu não descarto a possibilidade de existir vida em outro planeta, mas pelo menos esses fenômenos que a gente viu agora, esse caso de Varginha, eu tenho certeza, pelo menos para mim, que isso não se trata de forma alguma de ser tecnológico, mas sim de entidades espirituais. Aí eu não sei se vem de outra dimensão, se são demônios, se são espíritos, eu não sei. Mas eu penso que o mais certo é que isso sejam coisas espirituais ou até experiências do próprio Estados Unidos. Bom, família, o vídeo tá ficando muito longo, eu vou encerrar ele por aqui, tá certo? Mas eu peço a você que deixe o seu like, que faça o seu comentário, porque é com ele, família, que eu também começo a melhorar o meu próprio pensamento também, o meu raciocínio sobre o caso. Às vezes vocês mostram fatos, apontam coisas que eu não percebi. Então eu peço encarecidamente, se você gosta do nosso canal, se quer que ele continue falando dessas coisas, por favor, deixe o seu comentário aí, que embora eu não consiga responder a todos, mas eu sempre leio a maioria dos comentários de vocês, tá certo, irmão? Principalmente aqueles que comentam logo quando o vídeo é postado. Então, mais uma vez, eu peço que você compartilhe para que a nossa batalha continue aqui e que a gente tenha o objetivo
objetivo não de explicar as coisas, mas de fazer você pensar, de fazer realmente você questionar, família. Porque para explicar a gente realmente teria que ter o contato direto, sei lá, entrar numa dessas naves ou pegar nesses seres pra gente saber. Então o que a gente pode fazer mesmo é especular e ver todas as possibilidades. A minha missão aqui, nesse caso, pelo menos nesse caso aqui, é fazer com que as pessoas parem de olhar reto, né, como se fossem bois seguindo aquele caminho que o boiadeiro diz, olha, siga por aqui, você tem que seguir. Não, irmão, questione o que eu tô falando aqui, questione a teoria que a mídia passa para você e através dos fatos tire a sua própria conclusão, família. Assim, juntos, eu tenho certeza que esse é o melhor caminho e assim vai sempre surgir novas ideias e novos pontos de vista sobre cada caso, tá certo, irmão? Se esse vídeo tiver um bom número de likes e de views, eu faço a parte destacando cada ponto. A gente vai analisar a criatura, vamos analisar o fenômeno e vamos analisar também o efeito dessa criatura nos animais. Vamos pegar o depoimento dos veterinários que cuidaram desses animais afetados por essa criatura e você vai ver que, mais uma vez, não tem nada de tecnológico, mas sim de orgânico. Então fiquem todos com Deus, que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês sempre. Um abraço e tamo junto.